Oi, gente. Hoje é dia da coluna Sextou, em que eu indico filmes, discos e livros para o final de semana. E a dica de hoje é sensacional. Eu vou indicar 3 filmes menos conhecidos, mas maravilhosos, da chamada Nova Hollywood, aquela grande safra de filmes americanos do final dos anos 60 e dos anos 70. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Queria deixar um beijo, um abraço, um aperto de mão a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Conheço o site, acho que você vai gostar bastante. Bom, gente, é o seguinte, a nova Hollywood é um dos gêneros, uma das eras mais interessantes do cinema, né? A gente está falando daquele período ali, 67, começando em 67, que vai até mais ou menos o final dos anos 70, quando o cinema americano quando Hollywood deu, digamos, oportunidade a diretores novatos, uma galera nova que chegou e revolucionou o cinema. Estou falando de gente como Francis Ford Coppola, como Martin Scorsese, como Peter Bogdanovich, como Paul Schrader, como Brian De Palma, um monte de gente muito boa que era jovem, né, muito nova, e que pegou uma Hollywood que estava em decadência, fazendo filmes que estavam fora de sintonia assim com o gosto do público, e é, lançou filmes que hoje são considerados clássicos, né? A gente pode botar aí o começo da nova Hollywood. Eu vou fazer um vídeo um dia só sobre a nova Hollywood, explicando direito o que é. Inclusive, eu fiz um curso no meu site, andrebarcinski.com.br, sobre a nova Hollywood. Se você assinar meu site, você tem acesso, inclusive, ao link desse vídeo. Você pode ver um debate, um curso de mais de 2 horas. Mas a gente pode, digamos, estabelecer o marco zero da nova Hollywood, que foi Sem Destino, Easy Rider, né? Um grande filme com Dennis Hopper, Peter Fonda e Jack Nicholson, filme dos motoqueiros, todo mundo conhece aí pela trilha sonora do Steppenwolf, Born to be Wild. Mas é um filme super barato, alternativo, contracultural e que foi um mega sucesso de bilheteria. Nos anos seguintes, a gente teve filmes da nova Hollywood como Poderoso Chefão, O Exorcista, né, que hoje são considerados, todo mundo fala, clássicos do cinema, mas muita gente esquece que eles eram filmes alternativos na época. Eles eram filmes feitos por uma galera jovem, uma galera nova, que não era, digamos assim, da hierarquia ali, do suprassumo do poder de Hollywood, né? O próprio Poderoso Chefão, todo mundo acha que é uma grande produção e tal, mas pouca gente sabe que foi um filme que a Paramount nem queria fazer, né? Eles não queriam que o Coppola fizesse o filme, eles tinham restrições ao uso do Marlon Brando como Don Corleone. O filme hoje é considerado um clássico, todo mundo ama e tal, mas ele foi um filme de uma produção muito difícil e muito mais barata do que as pessoas imaginam. O 2 não, depois que o Coppola ganhou o Oscar e que o filme foi um mega sucesso, o 2 ele já teve mais grana para fazer, mas o primeiro não foi de maneira nenhuma um filme caro. Era um filme barato até para os padrões da época, é que foi um mega sucesso. A nova Hollywood lançou grandes filmes e grandes diretores, como eu falei, filmes muito conhecidos, Operação França, Poderoso Chefão 2, né, os filmes do Scorsese, que na época não foram sucesso de bilheteria, mas hoje são considerados clássicos, como Toro Indomável, como Taxi Driver. Mas eu queria falar hoje especificamente de 3 grandes filmes da nova Hollywood que são muito menos comentados do que esses Poderoso Chefão e O Exorcista. Eu vou falar desses 3 filmes e depois na descrição eu vou informar vocês onde que você pode encontrar esses filmes, tá? Seja em DVD ou no streaming ou no YouTube. O primeiro deles é um filme que eu amo, de um diretor pelo qual eu sou apaixonado. Chama A Última Missão, em inglês The Last Detail, do Hal Ashby. Quem é o Hal Ashby? Você deve conhecer o Hal Ashby como o diretor de Muito Além do Jardim, aquele grande filme com Peter Sellers, né, baseado no livro do Jerzy Kosinski, em que o Peter Sellers faz aquele Chance, o jardineiro que aparece meio do nada e muda a vida de um monte de gente ali na alta esfera do poder. Mas o Hal Ashby, ele foi um personagem que fez muitos filmes menores em termos de produção, e filmes absolutamente maravilhosos. Se vocês viram Ensina-me a Viver, Harold and Maude,
que é a história, é um filme de 71, se não me engano, a história do meio um romance, meio uma coisa platônica, talvez não tão platônica assim, entre um adolescente e uma octogenária. É um filme lindíssimo, assim, é um filme que marcou a vida de muita gente, é do Hal Ashby. Ele fez também Shampoo, um filme muito legal, com Warren Beatty no papel de um cabeleireiro do jet set hollywoodiano. Mas um dos filmes mais lindos que ele fez é um filme muito pouco conhecido dele, que é esse A Última Missão. A Última Missão tem o Jack Nicholson, um dos melhores papéis dele. Ele faz um oficial da Marinha que tem que levar um recruta, que é o Randy Quaid, num dos seus primeiros papéis. O Randy Quaid, irmão do Dennis Quaid, né? O Randy Quaid está novinho no filme, tem 18, 19 anos. E chama A Última Missão porque o Jack Nicholson tem que levar esse marujo, esse jovem oficial para ser preso. Ele cometeu um pequeno delito e ele vai pegar muitos anos de cana. E o filme é basicamente um road movie do Jack Nicholson levando o Randy Quaid para a prisão. É um filme assim dilacerante, maravilhoso e que muito contracultural e que discute muito a noção de você obedece a quem, né? A gente tem que lembrar que é um filme feito em 73, uma época muito barra pesada nos Estados Unidos, né? O Martin Luther King tinha sido morto 5 anos antes, o Bob Kennedy também, tinha conflitos raciais, o país estava no meio da Guerra do Vietnã. Existia uma desconfiança gigante da população, especialmente da população mais jovem, em relação à autoridade, né? Era uma época que estava todo mundo questionando a autoridade. Um ano depois, o Nixon, o presidente, renunciaria no escândalo de Watergate. Quer dizer, o país estava em ebulição. E o Hal Ashby faz uma história singela, simples, que fala também muito sobre esse conflito da autoridade, o conflito do por que eu vou fazer isso, por que eu vou me submeter a uma autoridade tão injusta e tão que vai sacrificar os nossos jovens. O filme eu vejo ele basicamente como isso. Filme maravilhoso, Jack Nicholson tá um espetáculo, Dennis Quaid engraçadíssimo, é demais, é uma comédia amarga, A Última Missão. Esse filme, se eu não me engano, ele não tá em nenhum streaming, posso estar enganado, dê uma olhada na descrição depois, mas ele tem dublado, por incrível que pareça, no YouTube. Veja aí na descrição, eu vou separar para vocês exatamente onde você pode encontrar. O segundo filme é um dos meus filmes prediletos. Assim, eu trabalho também com roteiro de cinema, roteiro de televisão, e toda vez que eu preciso ver um filme para me inspirar, eu vejo esse filme. Estou falando de Rede de Intrigas, Network, do Sidney Lumet. É um filme feito em 1976. Ele já passou muitas vezes na televisão brasileira, mas ele está bem sumido de streaming. Tem pouquíssimos lugares aqui no Brasil. Você deve conhecer o Sidney Lumet por alguns dos filmes maravilhosos que ele fez um pouquinho antes desses, como Sérpico, 2 filmes com Al Pacino, Sérpico e Um Dia de Cão, 2 filmes absolutamente maravilhosos, né? O Sidney Lumet é um diretor que ele fez parte da nova Hollywood porque ele fez filmes que foram considerados filmes da nova Hollywood, mas ele era de uma geração anterior. Ele surge em 1957 com um filme maravilhoso, 12 Homens e uma Sentença, que espero que vocês tenham visto. É um filme de tribunal, filmado quase que inteiramente dentro de uma sala. Um filme inacreditável, tem que ver. Henry Fonda, uma obra-prima, 1957. O Network, Rede de Intrigas, feito em 1976, é um filme sobre os bastidores da televisão. Olha só que coisa, em 1976, quase 50 anos, o Sidney Lumet já alertava sobre o processo de emburrecimento, digamos, aplainamento intelectual causado pela televisão. Ele já via a influência da televisão como uma coisa que poderia ser nefasta para a sociedade. E ele fez um filme absolutamente brilhante, escrito por um cara que é um dos meus roteiristas prediletos, chama Paddy Chayefsky. Se você tem interesse em cinema, tem interesse em roteiro, eu sugiro que você procure todos os filmes escritos pelo Paddy Chayefsky. Ele é um cara brilhante, ele escreveu uma comédia chamada Marty, com Ernest Borgnine, uma comédia romântica dos anos 50, incrível, assim. E nesse filme, é um filme meio tanto surrealista, assim, é um filme sobre os bastidores da televisão,
O personagem principal, interpretado pelo Peter Finch, é um âncora de TV que tem um programa que está indo super mal de audiência, e um dia no ar ele tem um surto psicótico e ele começa a falar um monte de coisas loucas, do tipo, levantem, vão para a janela e gritem. E, e esse surto psicótico dele vira um campeão de audiência. Ele vira assim, uma celebridade nacional e o programa dele vai a número 1 de audiência. E ele é envolto ali digamos, numa trama que envolve altos executivos de TV. Uma delas é a Faye Dunaway, brilhante. É um filme inacreditável, assim, um filme que parece ter sido feito ontem, né? O filme tem umas 5 ou 6 cenas, uns monólogos são tão inacreditáveis, tão bem escritos, com vários atores diferentes. Esse filme é tão bom, galera, é tão bom, que a atriz, a Beatrice Straight, ela ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante e ela tem uma cena no filme. Uma. Ela ganhou um Oscar, vou repetir, por uma cena. É a única cena que ela tem no filme. É uma cena em que ela briga com o marido e descobre que ele é o William Holden, que ele está tendo um caso com a Faye Dunaway. Uma cena tão brilhante, assim, qualquer sala de roteiro deveria estudar essa cena muito, porque é uma cena de 3 ou 4 minutos, não passa disso, absolutamente dilacerante, assim, um grande filme, Rede de Intrigas, recomendo demais, é de 76. E o terceiro filme não tão conhecido da nova Hollywood que eu quero recomendar hoje é um filme de 1977 chamado O Comboio do Medo. Esse filme foi dirigido pelo William Friedkin, e vocês conhecem o William Friedkin porque no início dos anos 70 ele fez Operação França, depois ele fez simplesmente O Exorcista, um dos filmes mais rentáveis e mais famosos da história do cinema. Mas em 77 ele lançou esse filme que era uma refilmagem de um grande clássico do cinema francês chamado Salário do Medo, do Clouzot, do Henri-Georges Clouzot. E é uma história sobre mercenários, pessoas que fugiram ou cometeram crimes na Europa, ou tiveram que fugir e tal, e se veem num país não identificado do norte da América do Sul, e sem dinheiro, num lugar bárbaro, assim, super violento, e eles recebem uma missão de levar um carregamento de nitroglicerina por dentro da floresta. E eles têm que chegar num outro local para explodir uma refinaria de petróleo. É uma história maravilhosa, assim. Basicamente, o filme é um road movie sobre esse grupo de deserdados pela vida tentando levar em caminhões essa nitroglicerina. Bom, o Comboio do Medo tinha tudo para dar certo. Ele tinha como ator principal o Roy Scheider, que 2 anos antes tinha feito Tubarão, um dos maiores sucessos da história do cinema. Mas esse filme enterrou a carreira do William Friedkin, né? Por quê? Porque ele era um filme muito sombrio, era um filme muito violento, era um filme que não fazia nenhum tipo de concessão comercial, era uma história terrível sobre pessoas terríveis. E ele deu um mega azar também de ter sido lançado junto com Guerra nas Estrelas, do George Lucas. E o Guerra nas Estrelas acabou com a bilheteria do Comboio do Medo. Inclusive, o Comboio do Medo ficou conhecido como o filme que a Princesa Leia destruiu, né? Porque ninguém foi ver o Comboio do Medo na época. Foi só depois que ele começou a ganhar o status de cult e as pessoas começaram a rever o filme, porque na época ele realmente acabou com a carreira do William Friedkin. Por vários anos, o Friedkin foi considerado um persona non grata em Hollywood, assim, não conseguia financiamento para nada. E com o fim da nova Hollywood no final dos anos 70, muitos diretores tiveram dificuldade para fazer filmes, para conseguir financiamentos, e ele foi um dos que mais sofreu com isso. Acabou fazendo ótimos filmes depois, né, como Viver e Morrer em Los Angeles, encerrou a carreira com um filme brilhante, um dos últimos dele chama Killer Joe, um filme maravilhoso com Matthew McConaughey. Morreu recentemente o William Friedkin, mas esse filme, algum abençoado botou esse filme em boa qualidade, com legendas em português no YouTube. Eu recomendo demais que você assista, porque é um filmaço, um thriller, assim, um drama violento e emocionante, tem aventura, porque é passado no meio da floresta, com uma pegada super sombria do William Friedkin. São 3 filmes absolutamente sensacionais, feitos por diretores geniais e que não são tão conhecidos quanto
os grandes clássicos da nova Hollywood. Então é isso aí, recomendo demais. A Última Missão, 1973, de Hal Ashby, Rede de Intrigas, Network, do Sidney Lumet, 1976, e Comboio do Medo, de William Friedkin, 1977. O seu final de semana está garantido. Se você curte esse tipo de conteúdo, conheça meu site de jornalismo cultural, tem acesso a 300 textos inéditos que eu já fiz exclusivos para o site. Tem também acesso a mais de 60 cursos, workshops e debates que eu já ministrei no site. Conheça lá andrebarcinski.com.br, tenho certeza que você vai gostar. Valeu, galera!